Boa noite, Norma. Tudo bem? Como você está? Oi, Jane, boa noite. Hoje a gente vai falar na live sobre 5 sinais de autismo em mulheres que passam despercebidos. Antigamente a gente não falava, né, sobre autismo e muitas mulheres se achavam diferentes, se achavam estranhas, né? Mas não existia um diagnóstico de autismo. Então hoje a nossa live vai ser sobre 5 sinais de autismo em mulheres, né, que esses sinais passam despercebidos, porque são sinais sutis que parecem que não tem, né, não tem muito a ver com um transtorno, mas que acaba caracterizando, né, entrando do DSM-5 como transtorno do espectro autista e traz muito prejuízo. Que legal, Jane, que legal. Bom que você vai entender um pouquinho, né, um pouquinho mais. Com certeza você deve saber muito sobre o assunto, né? E das mulheres esses sinais são muito sutis, porque as mulheres tentam muito se enquadrar, né? Tentam camuflar o seu diagnóstico. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o tema que mudou muito a vida das mulheres, que é o autismo feminino. Durante muitos anos, muitas mulheres passaram despercebidas porque aprenderam a mascarar as suas dificuldades, né? Então hoje eu vou mostrar para vocês 5 sinais de autismo em mulheres adultas, né? Esses sinais eles também são no autismo masculino, tá? Mas como as mulheres camuflam muito os seus sintomas, acaba que fica mais evidente, né? A gente dá mais evidência. Um sinal muito comum é a camuflagem social. E o que é essa camuflagem social? É num ambiente, né, um ambiente social com outras pessoas, a mulher ou até mesmo o homem mesmo, né, a pessoa que tem um transtorno do espectro autista, ela não sabe como agir. Então o que ela faz? Ela se espelha no comportamento do outro, né? Então ela observa como as pessoas estão falando e ela imita, ela ensaia conversas para esconder as dificuldades sociais que ela tem. Então, por ela não saber como fazer, ela observa e imita, né? Um outro sintoma muito comum, né, no transtorno do espectro autista é uma exaustão muito grande após interações sociais. Então, normalmente, as pessoas que têm o transtorno do espectro autista preferem, né, ficarem mais reclusas, mais sozinhas. Porém, né, elas, devido às necessidades mesmo, né, humanas e o esforço, né, em ser como outras pessoas, elas acabam se expondo a situações sociais, o que também não é ruim, né? Mas tudo tem que ser feito com previsibilidade para que essas pessoas elas não se exaustem tanto, né? Porque elas não sofram tanto com essa exposição. Então, quando essa exposição ela é feita de forma programada, né? A pessoa já sabe que ela vai passar por aquilo ali, ela já se organiza mentalmente, ela também se organiza no sentido de após a exposição, ela tem um tempo para ela ficar mais quietinha, mais na dela, mais sozinha, para ela se recuperar. Então, o primeiro sinal foi a camuflagem social e o segundo sinal é uma exaustão após as situações sociais. Normalmente, as pessoas participam de eventos, né, e chegam em casa completamente sem energia. Então, esse é um sinal sutil, né,
mais sutil, principalmente em transtorno do espectro autista nível 1 de suporte, que a pessoa se expõe, né, faz um esforço, muitas vezes ela fica incomodada, mas não percebe o impacto que aquilo ali causa na vida dela, e sempre após essas exposições, ela se sente completamente sem energia. É como se ela ficasse numa ressaca, uma ressaca social. Tem a ressaca da bebida alcoólica, por exemplo, tem uma ressaca das situações sociais. E essa ressaca é devido a essa exaustão, né? Essa exaustão da exposição social, tá? O terceiro sinal é hiperfoco socialmente aceitos. Então, por que assim, é difícil às vezes a gente perceber, né, que a mulher e até o homem mesmo tem um transtorno do espectro autista? Porque muitas vezes essas pessoas, elas têm interesses específicos, porém quando esses interesses específicos são interesses mais normais, né? Por exemplo, em psicologia, em livros, maquiagem, organização, planta. Então são coisas mais vistas como normais, né? Tem pessoas que têm o transtorno do espectro autista que têm interesses específicos um pouco mais diferentes, como por exemplo astronomia, dinossauros. Então fica uma coisa um pouco mais evidente. Quando é um hiperfoco mais socialmente aceito, como por exemplo interesse em psicologia, interesse em livro, em maquiagem, em organização, em plantas, são interesses mais comuns, né, de se ver. Então, por a pessoa que tem um transtorno espectro autista ter um hiperfoco nesse interesse, não fica tão evidente assim um sinal do transtorno, tá? O quarto sinal é as sensibilidades sensoriais discretas. Muitas pessoas que têm o transtorno do espectro autista, né, têm sensibilidade sensorial e não necessariamente a pessoa tem que ter, porque para ter um diagnóstico, a gente não precisa ter todos os sintomas, tá? Mas para a gente conseguir diagnosticar, também um sintoma não fecha diagnóstico. Então, nenhum sintoma só fecha diagnóstico, como também não precisa ter todos os sintomas para fechar o diagnóstico, tá? Então, a sensibilidade sensorial um pouco mais discreta, quando ela não é muito evidente, as pessoas não levam tanto em consideração assim e não observam tanto, né? Por exemplo, a pessoa tem um incômodo com barulho, mas consegue suportar. Às vezes tem um pouco de incômodo com etiqueta, às vezes não consegue vestir, por exemplo, uma calça jeans, né? As luzes incomodam muito, cheiro. Então essa sensibilidade, às vezes, um pouco mais discreta, elas também deixam o transtorno um pouco mais camuflado, né? E a sensação de ser constantemente, essa sensação de ser diferente. Então, às vezes, a pessoa ela tem amigos, ela frequenta ambientes sociais, ela conversa, mas ela percebe que ela não consegue interagir da mesma forma que outras pessoas. Então ela fica um pouco mais reclusa, ela fala menos, né? Normalmente ela fica um pouco, se sente diferente. Ela não está no ambiente da mesma maneira, pertencente da mesma maneira do que outras pessoas. Então, esse também é um sinal de estar constantemente se sentir diferente. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai sair para comer uma pizza com a família, vai em determinado lugar. Todo mundo às vezes quer ficar, quer bater um papo, quer falar da semana, falar de projetos. E a pessoa às vezes, ela saiu para comer a pizza, então ela acabou de comer a pizza, ela quer ir embora. E ela se sente diferente por causa disso. Mas ela também não entende que isso pode ser um sinal. Mas isso pode ser um sinal, sim, tá? Quem tem um ou dois sinais não significa que a pessoa é autista, tá? O diagnóstico ele depende da história do desenvolvimento,
do funcionamento atual, de prejuízos, né, e de uma avaliação profissional. Lembrando que o transtorno do espectro autista, como também o transtorno do TDAH, né, do déficit de atenção e hiperatividade, eles são transtornos do neurodesenvolvimento. Então, a gente precisa estar presente desde o início, né, desde o início da infância. Precisa ter ocorrido durante o desenvolvimento. Então, é muito importante, né, que a gente se atente para isso. Por exemplo, no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, tem pessoas que têm transtornos ansiosos, né, e acabam fazendo sintomas muito parecidos com o TDAH. Ficam sem foco, ficam desatentos, mas porque tem um transtorno transtornos ansiosos ou transtornos de humor. Não necessariamente tem um TDAH, porém faz o mesmo sintoma. O que vai diferenciar? A história do desenvolvimento, porque o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? E me contem aqui, você já conhecia todas essas características? Conta pra mim. Fala aqui nos comentários. Qual dessas características que chamou mais a sua atenção para o diagnóstico do transtorno do espectro autista? Me conta aí. Muitas mulheres não passaram despercebidas porque não tinham sinais. Elas passaram despercebidas porque aprenderam a esconder, a não dar muita importância para aquilo que elas sentiam incomodadas. Não é que elas não têm prejuízos, que elas não sentem, não é isso. Muito pelo contrário, elas sentem sim. Só que como elas aprenderam a esconder, né, achar que aquilo ali é o jeitinho dela, que ela é antissocial, ou que ela é mais metida. Muitas pessoas falam que meninas novinhas, crianças autistas, meninas, as coleguinhas da escola não acham a menina metida, porque a menina não conversa muito, não se socializa, ela tem, às vezes, critério para os materiais dela, ela gosta das coisinhas do jeito dela, ela precisa daquilo ali para que ela tenha conforto e se sinta segura. E muitas vezes ela é vista como uma menina metida. Então, esses são os sinais, né? Sinais que não são tão evidentes, mas que sinalizam sim o transtorno do espectro autista. Lembrando que 2 sinais não significa que a pessoa tem um transtorno, mas significa que ela deveria investigar, né? E uma outra coisa que é relevante é que não precisa ter todos os sintomas para também fechar o diagnóstico, mas também um sintoma só também não fecha, né? Se você se identificou com essa live, se você conhece alguém que deveria escutar, porque você percebe que ela tem um jeitinho mais diferente, encaminhe essa live para ela. Pode ser que ela precise de esclarecimentos, né? Para que ela possa se conhecer melhor. Quem sabe não buscar uma avaliação, né? Quando a gente se entende, se a gente se compreende, o nosso funcionamento, tudo fica mais fácil. A gente, com a nossa autoconsciência, a gente começa a observar e automaticamente a gente vai conseguindo, né, mudar o nosso padrão de comportamento, tá? E amanhã nós estaremos aqui às 19h30 com a live 19h30 com a doutora Daiane Brilhante. Amanhã nós vamos falar sobre TDAH, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tá? Vi aqui, Jane, que você chega em casa e não tem vontade nem de mandar mensagem para ninguém. De fato, é porque você ficou esgotado, às vezes, no seu trabalho, né? De ter que conversar com outras pessoas, ter que ser obrigada a socializar. Me conta, você já tem seu laudo? Você tem seu enquadramento em vaga PCD? Como que é isso para você? Porque o trabalho em home office, ele ajuda muito, né? A gente precisa, quem tem o transtorno do espectro autista, precisa se expor socialmente, mas de uma forma mais programada, não imposta, né?
Quem tem o transtorno do espectro autista, ele automaticamente ele é enquadrado nas vagas PCD, tá? Então, é importante, né, esse enquadramento para que as pessoas do trabalho consigam se adaptar ao seu jeito, né? Essas vagas são justamente para isso, para que passem informações uma por cada vez, para que respeitem o seu tempo, não passem tantas informações, né? Que tenha um ambiente mais preparado, né? Com menos estímulos sensoriais, de luz, de barulho, né? Ah, legal que você conseguiu o seu enquadramento. Você trabalha presencial todos os dias, Jenny? Oi, Val, boa noite. Hoje a gente estava falando aqui, Val, sobre transtorno do espectro autista. Você conhece alguém que tem transtorno do espectro autista? Ah, que bom, Jane, que você tem esse enquadramento aí, que você consegue trabalhar de uma maneira melhor. E mesmo assim você fica cansado, né? Pelo que você falou, você chega exausto. Mas aí você tem que ter o seu momento de você estar se recuperando, né? Ter uma rotina estruturada é muito importante, com horário para acordar, horário para dormir, né? Horário para as refeições estabelecido, um horário também para você fazer, ter o seu momento de lazer também é muito importante, né? Porque a gente não é máquina, a gente não tem que só trabalhar. Então é importante sim a gente ter esses momentos de lazer, né, de fazer o que gosta, de se dedicar aos assuntos, né, que quem tem o autismo tem o hiperfoco. Não é estimular o hiperfoco, mas ter o horário que você consiga se dedicar ao seu interesse, né, o seu interesse específico, com o horário para começar e o horário para acabar, né? Porque muitas pessoas começam e não conseguem parar e prejudica o trabalho, prejudica o sono, né? Então, tudo muito bem organizado, tem muito retorno. Você consegue ter muito retorno quando você consegue programar o seu dia, organizar a sua agenda, organizar a sua rotina, né? E dessa forma você tem previsibilidade. E isso não é bom só para quem tem autismo, né? Isso é bom para todo mundo, porque é bom a gente saber ter essa previsibilidade do nosso dia, né? Uma hora ou outra sempre vai acontecer alguma coisa, né? É normal, mas quanto menos a gente conseguir reduzir, quanto mais a gente conseguir reduzir isso e ter o controle da nossa rotina, a gente tem uma sensação melhor, né? A gente deixa as coisas fluírem melhor e tem uma melhor qualidade de vida também, né? Então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus, tá? E amanhã nós estaremos aqui, tá bom? Na live 19h30 com a doutora Daiane Brilhante, e a gente vai falar sobre TDAH, tá? Um beijo, fiquem com Deus.